Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio. Exato. Eu acho que uma das dificuldades também muitas vezes de filtrar esse feedback é ter uma ideia clara de quem é o cliente ideal. Ou seja, há muitos clientes que fazem pedidos e que não é, e os pedidos do cliente fazem sentido. Só que em relação à visão que tu tens para construir o produto, para construir a empresa, ele nem sequer é o cliente ideal. Portanto, as coisas que eles estão a pedir são para esse tipo de cliente que eles são, mas que não é aquele que tu estás à procura de ter a longo prazo. Ou seja, no nosso caso, isso acontece várias vezes. Ou seja, nós estamos a desenvolver para um tipo de cliente, para um tipo de mercado, e depois, naturalmente, existem outros tipos de clientes e outros tipos de mercado que nós também temos, mas que nós dizemos, temos muito gosto em ter esses clientes, mas não são aqueles a quem nós queremos endereçar o nosso produto em larga escala e, portanto, muitas vezes o feedback que eles nos estão a dar não é muito aplicável àquilo que nós temos a visão de fazer. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Como é que funciona a Conduro? Olá, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Portanto, a Conduru é uma empresa de gestão de condomínios que opera em Portugal, focada em melhorar a experiência dos condóminos através da inteligência artificial e da automação. Portanto, o nosso objetivo é garantir que tudo funciona de forma mais eficiente e que nós acabamos por dar um serviço superior ao nosso cliente. Ok. E como é que foram os primeiros anos da Conduro? Portanto, a Conduru foi fundada o ano passado, em agosto, portanto, cerca de um ano atrás. O primeiro ano correu bastante bem, ou seja, conseguimos construir o nosso produto inicial, portanto, o nosso MVP. Conseguimos também alcançar o marco de 100 condomínios sob gestão e, acima de tudo, acho que conseguimos hoje dizer que temos uma certa maturidade já da operação que nos permite olhar e dizer este modelo é replicável, nós podemos crescer a partir daqui e podemos ambicionar começar a expandir e olhar para outros números. E tu sempre tiveste esta veia de empreendedor ou é algo muito recente? É uma excelente questão. Não sei se sempre tive ou não. Olhando para trás, há vários episódios, quando era mais novo, que eventualmente indicavam que eu gostaria de ser empreendedor, mas nunca pensei de forma objetiva que ia ser empreendedor. Ou seja, para te dar um exemplo, eu no início, quando eu montava a cavalo e passado alguns anos de montar a cavalo, organizei um pátio que ficou sob minha gestão, no qual eu tinha, portanto, um cavalo lá, mas depois acabava por gerir as outras boxes que eram alugadas a outras pessoas. Portanto, era um exemplo de um pequeno negócio que acabava por ter. Ou uma vez também que portanto, comprei um hamster que estava prenho e sabia, vi na loja e disse, vou comprar o hamster, vou ter os filhos e depois vou voltar a vender à loja. E tinha na altura para aí, acho que 13 anos ou coisa do género e consegui fazer isso, ou seja, trouxe para casa, a minha mãe não ficou muito contente, mas fiz esse negócio, portanto, voltei depois à loja, sei lá, já não lembro, mas 15 dias, 20 dias mais tarde e vendi os filhotes do hamster mais a mãe. Incrível. E foi um negócio, portanto, havia aí sinais eventualmente que eu gostava de ser empreendedor. E é que nós já tivemos vários convidados que começaram com uma veia de empreendedor um pouco antes de começar o seu projeto. E tu notaste alguma dificuldade na implementação da ideia da Conduro? Portanto, muitas dificuldades, certamente, ao longo do caminho, e depois podemos tocar nelas. Portanto, a Conduru é a minha terceira empresa, pelo que
na primeira e até na segunda senti mais aquelas dificuldades de início. Hoje na Condru já trouxe um bocadinho o playbook do que fui aprendendo com as outras duas e portanto houve algumas coisas que foram um bocadinho mais fáceis. Mas olhando por exemplo para as primeiras aventuras de empreendedorismo, acho que muitas vezes olhando para trás estava focado em temas de relativa pouca importância e muitas vezes não estava a entender que o que mexia a agulha, o que punha as coisas a andar para a frente eram outras ideias ou estratégias que eu podia implementar. Mas que outras ideias é que estás a falar? Portanto, a minha primeira empresa foi de imobiliário, portanto eu comecei a minha carreira em banca e passado um ano decidi que queria ter o meu próprio negócio. Na altura também não tinha assim uma ideia muito inovadora, tipo startup, e então na altura as taxas de juros eram bastante baixas, eu tinha poupado algum dinheiro e resolvi comprar uma casa com empréstimo. Na altura emprestava-se a 90% de loan to value, portanto era mais fácil, mas mesmo assim eu não tinha dinheiro para comprar uma casa em Lisboa, mesmo só com os 10% de entrada, e então comecei à procura de oportunidades fora de Lisboa. Isto foi em 2019, portanto eu em 2019 cheguei à conclusão que havia um bom mercado de arrendamento em Évora. Era uma cidade que ainda não estava muito no mapa dos investidores e que portanto havia ali um delta positivo, bom, para se investir, ou seja, os preços das casas eram muito mais baixos, as rendas também eram mais baixas, mas não eram tão baixas quanto eram os preços e portanto eu acabava por conseguir ter um retorno superior ao arrendar e também ao vender. Para um investidor era possível ter um bom resultado. E portanto eu em 2019 comprei essa primeira casa, quando parei de trabalhar em banca, e fiz o meu primeiro negócio. Portanto fizemos as obras e no final do verão de 2019 vendi essa primeira casa e portanto a partir daí constituí a empresa. E comecei a fazer isso com outras casas. Portanto, esse foi o primeiro negócio que tive. Depois desses negócios imobiliários de comprar e vender casas, comecei também um negócio que ainda existe hoje, que é a Giraldo Works, que é um espaço de escritórios partilhado. E depois mais tarde fiz também uma startup que acabou por o projeto ser englobado dentro de uma scale-up maior. E que é uma história que depois podemos tocar. E essa startup que depois foi englobada, ajudou-te, as aprendizagens ajudaram-te agora para a Condor? Muito. Ou seja, era uma área diferente, não totalmente longe, porque também era mais ou menos relacionado com o imobiliário, era mais fintech do que imobiliário, mas anyway, envolvia casas. Mas acho que acima de tudo, voltando àquela ideia de estar a fazer as coisas que efetivamente mexem a agulha, olhando para essa primeira startup, eu fiz várias coisas que na altura não me traziam valor nenhum e perdia muito tempo para executar, quando às vezes poderia ter arranjado formas mais fáceis de ultrapassar problemas e de implementar o que eu tinha em mente. Portanto, foi muito bom para aprender também o que não fazer, além do que posso fazer bem. Ok. Ou seja, mas agora voltando um pouco atrás, quando tu entraste para a área do imobiliário, tu fazias o buy and hold ou tinhas em mente depois a venda posterior? Portanto, eu comecei com a ideia de que eventualmente iria vender, mas a minha estratégia, e desde sempre que eu fiz isto, desde esse primeiro imóvel, eu compro um imóvel tendo a ideia de que se eu não o conseguir vender, eu estaria muito contente em arrendá-lo. E portanto eu penso sempre que se eu não for conseguir vender esse imóvel, o retorno que ele me traz é um retorno muito bom e portanto eu não preciso de vender o imóvel, ele traz-me uma renda boa e consigo pagar a prestação, ainda me sobra dinheiro, mesmo que por exemplo as taxas de juros subissem. E portanto a minha estratégia tem sido sempre, quase sempre vender, mas já houve casos em que não vendi e tentei sempre vender pelo preço que eu queria, senão não venderia. Ok. E tu investes assim
Tens o hábito de investir ou foi só... Sim. Ou seja, desde 2019 nunca mais parei. Ou seja, fomos sempre fazendo projetos novos. Portanto, começou em Évora. Mais tarde fizemos também em Sines, um prédio de 4 apartamentos. E depois, agora estamos em Alcácer do Sal, ali perto da Comporta. Portanto, é uma coisa que eu acabo de fazer um bocadinho no part-time, mais aos fins de semana, mas gosto muito e pronto, é outro negócio que tenho. Sim, porque depois acaba por ser rendimento passivo. Exatamente. Portanto, eu atualmente tenho alguns apartamentos a arrendar. E depois também vamos fazendo obras de apartamentos novos e portanto temos sempre ali algum rendimento. E depois é o efeito composto, ou seja, tu vais tendo cada vez mais rendas a receber, estás a receber, e ou seja, tu tens maior possibilidade de comprar cada vez mais imóveis para te colocar mais a arrendar. Exato. Portanto, nós temos uma equipa de obras, e o que nós tentamos fazer é, portanto, fazemos algumas obras para outras pessoas e fazemos algumas para nós, e portanto ao longo do tempo, à medida que vamos aumentando o número de casas arrendadas, cada vez fazemos mais obras para nós, porque temos mais rendimento, e fazemos menos obras para outras pessoas. Pronto, e tem corrido bem. Ótimo. E agora voltando à Condor, tu qual é que tu achas que é o principal problema no que toca à gestão dos condomínios? Qual é que achas que é o principal problema nessa gestão, na organização dos condomínios? Será a discussão entre as pessoas? Eu acho que é a resolução dos problemas do condomínio, ou seja, eu acho que muitas vezes as pessoas também estão chateadas umas com as outras por problemas que não são resolvidos no condomínio, por exemplo, de manutenção ou problemas legais ou de finanças, etc. E não há muitas vezes um fim à vista, e isso acaba por fazer com que as pessoas tenham opiniões diferentes e acabem por discutir, etc. Portanto, eu acho que uma grande parte da resolução do problema é resolver os problemas do condomínio e depois as pessoas acabam por se dar bem. Dentro disso, resolver problemas nos condomínios é algo relativamente vasto, ou seja, há muitas áreas dentro dos condomínios, ou seja, os temas podem ir desde, como estávamos a falar, temas de manutenção, e só dentro de manutenção existem depois muitas especialidades, como podem ir a temas legais ou temas financeiros ou até a temas de relações entre as pessoas, e portanto o que é difícil é ter um sistema que consiga ser eficaz numa resolução de tantos problemas diferentes. E portanto é um bocadinho aí que eu acho que, por exemplo, a inteligência artificial entra e que acaba por ajudar bastante, porque tem a capacidade de ter essa abrangência e de conseguir lidar com problemas diferentes todos os dias, e é o que a Conduru está focada em fazer. Ok. E tu achas que existe, ou seja, a Condura aparece como um mediador na resolução dos conflitos? Também, ou seja, nós tentamos dar a resposta mais rápida possível aos problemas. Por exemplo, se um elevador está avariado, nós tentamos de forma automática contactar logo a empresa de elevadores para ir ao local, arranjar o elevador e resolver. E portanto, se nós resolvemos esses problemas, de imediato estamos a tentar resolver os problemas entre as pessoas. Ok. E porquê é que tu decidiste começar com a Conduro? Portanto, a Conduru, a ideia surgiu em 2022. Portanto, eu, derivado dessa outra startup que tive, fui fazer um programa nos Estados Unidos de empreendedorismo, em Charlotte, na Carolina do Norte, e portanto, tive a oportunidade de estagiar numa empresa de gestão de propriedades, Property Management, e fui passando por várias áreas. Portanto, passei por gestão de manutenções, a gestão de arrendamentos, e também uma área que eu não conhecia na altura, que era Homeowners Associations, que acaba por ser a gestão de condomínios. E em conversa com o CEO, um dia ele convidou-me para almoçar, que era uma empresa relativamente pequena, ou seja, 100, 120 pessoas, mas que tinha muito sucesso ali na zona de Charlotte. Perguntei-lhe em conversa ao almoço qual é que era a área do negócio dele, que ele achava que com tecnologia teria um maior potencial para ser
melhorado e ser um negócio grande com uma boa experiência de cliente. E ele disse-me que achava que era Homeowners Associations, porque tinha sido um negócio que desde que ele tinha começado, portanto ele tinha começado acho que era em 2002, mesmo em momentos de crise tinha sido estável, e que ele sentia que era aquele negócio que de todos havia menos implementação de tecnologia, ou seja, ele usava softwares etc, mas sentia que eventualmente em gestão de arrendamentos ou em gestão de manutenções já havia softwares que eram eficazes e que ele não via isso acontecer em Homeowners Associations. Ou seja, em Homeowners Association ainda estava muito atrasado assim na implementação, por exemplo, de inteligência artificial. Na altura não se falava de sim. AI, portanto em 2022 a ideia que ele me deu foi mais de que os softwares não eram eficientes a resolver os problemas, e eu trabalhava numa outra scale-up na altura e tinha visibilidade do que é que a tecnologia podia fazer para melhorar alguns processos, algumas formas de fazer as coisas, e portanto a minha ideia na altura até foi mais isto com automação já pode ir muito longe, já podemos resolver aqui uma série de coisas simplesmente automatizando. Mas pronto, entretanto surgiu a onda toda de Generative AI e claro, isso trouxe uma nova camada de produtividade e de qualidade que é possível dar no serviço. E qual é que é o teu background? É na área de tecnologia? Não, por acaso o meu background é em economia, portanto eu estudei na Católica e depois fiz o mestrado em gestão com finanças, portanto não tenho esse background de tecnologia. No entanto, desde que comecei a fazer essa primeira startup até depois passando pela scale-up, tive a oportunidade de começar a trabalhar com equipas de tecnologia, engenharia, produto e acabei por conseguir aprender e perceber como é que as coisas funcionavam. E é um meio, tu achas que para quem gera uma empresa ligada a AI, tu achas que é necessário uma pessoa ter conhecimentos de tecnologia? Ou seja, eu acho que existem diferentes tipos de utilização ou criação da AI, ou seja, existem empresas que estão a desenvolver novas tecnologias de AI e eu acho que aí não faz sentido não ter uma base de engenharia ou técnica sobre esse tipo de tecnologia que tem que ser desenvolvida. Outra coisa é implementar AI, ou seja, nós somos, eu acho, uma tech-enabled company, ou seja, somos uma empresa que aproveita os avanços tecnológicos de inteligência artificial, de automação, etc., para resolver um problema. E nós não estamos a desenvolver novas AI ou algo semelhante. E, portanto, aí eu acho que é mais, eventualmente, importante perceber como é que se constrói a tecnologia, como é que se constrói um produto, do que necessariamente saber desenvolver novas tecnologias. Portanto, é a minha ideia. Mas depois tu chamaste para o teu projeto pessoas também da área de tecnologia. Pronto. Exatamente. Chamámos e hoje em dia temos alguns engenheiros a trabalhar connosco e obviamente eles têm um papel fundamental, se bem que no início portanto, tínhamos apenas uma pessoa em tecnologia e o resto era feito em no-code por mim ou por outra pessoa que também tem um background na economia como eu. Aprendemos, vimos muitos vídeos de YouTube e percebemos como é que podíamos executar o produto. E acho que acabou por funcionar bem. Que até há um vídeo do YouTube que acho que é de Cambridge ou de Harvard, que são 6 ou 8 horas de Computer Science gratuitos. É uma aula tipo de CS, de muita hora, e nós por acaso já tivemos um convidado que é curioso, porque ele também não percebeu muito de tecnologia quando começou a sua startup e que disse que assistiu a aulas, Exato. inclusive a esta, para perceber alguma coisa, não para tomar a posição de CTO, mas para perceber alguma coisa, para depois, por exemplo, em reuniões mesmo com clientes, ter noção dos termos, de como é que as coisas funcionam, de sintaxe dentro da linguagem de código. Claro, é exatamente essa a nossa abordagem, é tentar perceber os conceitos, perceber como é que as coisas funcionam. No limite, no início até há coisas que foram implementadas, por exemplo, por mim. Por exemplo, fui eu que no início liguei à API do Stripe para criar subscrições na Conduru e estava a funcionar.
Claro que não estava bem feito. Mais tarde vieram outros engenheiros e disseram: Rodrigo, temos que refazer isto, que isto tem aqui alguns defeitos. Claro que sim, Sim. mas isto para dizer que, portanto, nós tentamos ir o mais longe possível com o nosso know-how e depois, naturalmente, à medida que fomos crescendo, fomos arranjando pessoas mais competentes do que eu para fazer isso. E como é que é lidar? Vocês, eu presumo que, tendo em conta que é a gestão de condomínios, vocês lidam com pessoas também mais velhas, Sim. que não nasceram com a tecnologia como a nossa geração. Como é que vocês lidam com pessoas idosas no que toca ao contacto com a inteligência artificial? Eu diria que para o cliente final, o nosso serviço acaba por ser muito, a nível de canais de comunicação, etc., acaba por ser muito igual ao serviço tradicional. Ou seja, se um cliente tiver alguma questão, basta ligar para nós, pode ligar pelo telemóvel, nós vamos atender. Onde nós acabamos por aplicar mais, neste momento, inteligência artificial é do lado do gestor, ou seja, na forma como ele trabalha, ele torna-se muito mais produtivo e é muito mais acerca, eu diria 20% se calhar é cliente e é o chatbot que funciona no WhatsApp, que também é um canal que hoje em dia mesmo as pessoas com alguma idade Já sabem já trabalhar. sabem. A minha avó, por exemplo, minha- manda muitas a minha mensagens também, pelo sim. WhatsApp, não há problema nenhum. Vídeos, fotografias. Exatamente. Mas podem falar por telefone ou por e-mail. Mas o grande improvement, a grande melhoria vem de melhorar a forma como o gestor trabalha, e aí é que nós efetivamente usamos cada vez mais a inteligência artificial, porque, por exemplo, para enviar um e-mail, responder a um tema, o gestor neste momento se calhar demora 30, 40 segundos a fazer uma coisa que, para escrever um e-mail daquela envergadura, com aquela qualidade, se calhar demoraria 10 minutos. E, portanto, é nestas partes que estão a captar no backstage, não é? Que nós estamos a usar muito AI e que as pessoas não têm percepção, Ok, eu diria. ok. E como é o que é que tu gostarias de ter dito a ti próprio quando começaste com Duru? É uma boa questão. Acho que uma das coisas que eu acho que nós podíamos ter feito um bocadinho melhor é entender quais são os desenvolvimentos que têm maior impacto no cliente final. Ou seja, houve uma altura, para aí há 4, 5 meses, que nós nos apercebemos que não tínhamos duas pequenas features relativamente fáceis de desenvolver e que depois desenvolvemos, mas que eram base, que deviam ter sido feitas early on porque geravam frustração nos clientes, e nós podíamos ter percebido isso. Ou seja, eu acho que o conselho teria sido, de vez em quando, porque é tudo muito rápido, eu acho que uma das coisas que tem corrido bem é que nós somos muito rápidos a shipping, a pôr as coisas live, parar no meio dessa velocidade toda e olhar para perceber se há alguma coisa que nós possamos fazer que são quick wins e que têm um impacto grande no cliente final. E vocês, quando lançaram o produto pela primeira vez, vocês testaram assim com um núcleo mais próximo ou só lançaram? Não. Portanto, nós lançámos e começámos a aprender logo, não com clientes reais. Não houve muito teste, houve sim muita preparação, no sentido que muito antes de eu sequer começar a Conduru, eu fiz uma série de coisas que me levaram a ter know-how de como operar. Por exemplo, eu estagiei numa empresa de gestão de condomínios, fizemos um benchmark muito alargado, tivemos a oportunidade de ver uma empresa que estava a ser vendida. Portanto, nós já sabíamos, não diria totalmente, mas já sabíamos mais ou menos como é que funcionava gerir condomínios, gerir uma empresa de condomínios. Mas depois, em relação à nossa tecnologia, quando começámos a desenvolver e montámos a operação e começámos a vender, foi logo com clientes reais. E o feedback que vocês receberam no início foi assim, foi muito impactante, ou seja... Eu acho que uma coisa que tem corrido bem é que a nossa operação está ao lado do engenheiro e, portanto, o feedback vem e nós de imediato sabemos o que é que está a correr mal, de imediato melhoramos. Então o feedback loop é muito rápido,
e nós, pronto, no início naturalmente houve clientes que nos deram feedbacks importantes e que nós implementámos. O que nós sentimos neste momento é que, como disse no início, já há alguma maturidade da operação e portanto já sentimos que os feedbacks que tínhamos no início, que eram coisas mais básicas, já não acontecem tão frequentemente. Ou seja, neste momento já são feedbacks de coisas muito mais sofisticadas, difíceis de desenvolver, o que por um lado é bom, porque significa que aquele produto de base, que dá um bom serviço às pessoas e que as pessoas estão satisfeitas, já funciona. E também é sempre um feedback mais de gostava que vocês também tivessem esta feature do que como é que vocês não têm isto? Isto era, pronto, portanto, não é tanto pela qualidade, mas sempre mais pelos complementos. exatamente. E portanto acho que isso está a funcionar. E como é que tu reagias no início ao feedback? É uma excelente questão. Acho que reagimos bem no sentido que sempre quisemos ouvir para melhorar. E lá está, às vezes até ficávamos um bocado chateados connosco, não com o cliente, e portanto a reação era sempre, se isto está mal, temos que pôr isto bem já, e muitas vezes era, sei lá, eu lembro de situações em que sei lá, às 6 da tarde um cliente está a dizer que uma coisa está mal, pá, às 11 da noite está feito, e tipo, nesse aspecto eu acho que nós sempre tentámos melhorar muito rápido a experiência de cliente e o produto em si. Sim, porque o cliente acaba por ser, acho que era o Jeff Bezos, tinha uma quote sobre o cliente, ou seja, que a prioridade era o cliente. Ou seja, exatamente. No final do dia quem traz o dinheiro é o cliente. Exatamente. E em negócios de B2C, neste caso é B2B ou B2C, acaba por ser Exato, é difícil de dizer, mas eu diria que B2C. B2C. O cliente acaba por ser a maior prioridade e ainda por cima, tendo em conta que é uma empresa ainda com pouca idade, porque hoje em dia as startups há um grande movimento de startups, existe muito essa necessidade de adaptação. Exatamente. E às vezes de um dia para o outro, e que às vezes os próprios founders, nós temos visto aqui no podcast, às vezes os próprios founders têm alguma dificuldade em tanto aceitar o feedback, porque normalmente às vezes pensam que sabem melhor do que as pessoas que estão a fazer a dar a sua opinião, mas por outro também porque veem que o projeto, como começaram com o projeto desde o início, pensam que aquilo é a solução perfeita para os clientes e não têm em consideração que o mercado vai se ajustando e o produto que esses founders tentam vender também tem de se ir ajustando ao próprio mercado. Exato. Depois no final do dia, se não tiveres mercado Claro. para vender o teu produto, as portas vão fechar. Exatamente. Eu acho que é o Jeff Bezos também que diz que é importante ser stubborn na visão, não é? Portanto, ser convicto da visão a longo prazo, mas ser flexível nos detalhes. E eu acho que ao longo deste ano, uma das coisas que nós temos muitas vezes notado é difícil fazer isso, porque há vezes em que, por exemplo, nós estamos a executar um projeto e lançamos um MVP de uma parte do produto, de uma feature. E o que acontece é, o MVP não é bom o suficiente. E nós temos a visão de que aquilo vai resultar. Mas como o MVP no início não é bom o suficiente, o feedback do cliente é, pá, isto não funciona, nós não gostamos disto. E é difícil continuar muitas vezes a desenvolver isso com o feedback a ser mau, acreditando que se nós depois formos mudando os detalhes vai chegar lá. Sim. E tem-se verificado, ou seja, já existem alguns projetos que nós fizemos que o feedback inicial foi mau e que depois agora, quando o produto, a feature, chegou a um determinado nível de desenvolvimento, as pessoas gostam e está a funcionar bem. Mas pelo meio foi difícil manter essa visão e ser só flexível na forma como isso ia ser feito nos detalhes. Porque às vezes também é complicado. Nós conseguimos filtrar o que é feedback bom e o que é feedback mau. Exato. Mesmo aqui no podcast, quando nós vamos fazer algum tipo de melhoria no que toca ao equipamento ou algum tipo de estrutura do podcast, nós recebemos bastante feedback e temos sempre assim cuidado com aquele feedback que nós recebemos. Ou seja, recebemos todo, mas depois tentamos filtrar. Claro. E eu imagino que seja o mesmo na vida de uma startup, porque ainda por cima hoje em dia há muito aquele papel do mentor no crescimento de uma startup e early on.
existe muito aquela coisa de o mentor estar lá também para conseguir filtrar o que é feedback e o que é feedback mau. Exato. Eu acho que uma das dificuldades também muitas vezes de filtrar esse feedback é ter uma ideia clara de quem é que é o cliente ideal. Ou seja, há muitos clientes que fazem pedidos e que não é, e os pedidos do cliente fazem sentido. Só que em relação à visão que tu tens para construir o produto, para construir a empresa, ele nem sequer é o cliente ideal. Portanto, as coisas que eles estão a pedir são para esse tipo de cliente que eles são, mas que não é aquele que tu estás à procura de ter a longo prazo. Ou seja, no nosso caso, isso acontece várias vezes. Ou seja, nós estamos a desenvolver para um tipo de cliente, para um tipo de mercado, e depois, naturalmente, existem outros tipos de clientes e outros tipos de mercado que nós também temos, mas que nós temos muito gosto em ter esses clientes, mas não são aqueles a quem nós queremos endereçar o nosso produto em larga escala e, portanto, muitas vezes o feedback que eles nos estão a dar não é muito aplicável àquilo que nós temos a visão de fazer. Por acaso eu nunca tinha pensado nisso. Ou seja, de pensar que quem está a dar o cliente que está a dar o feedback será que é o cliente que nós estamos mesmo à procura. Por acaso Sim. Eu acho que esta ideia também é parecida com a ideia de receber conselhos de qualquer tipo, não é? Sejam profissionais ou não, que é quem é que te está a dar o conselho? Essa pessoa é believable, ou seja, essa pessoa tem uma situação ou um know-how que lhe permita dar-te conselhos. Eventualmente isso é aplicável aqui também. Sim, porque então no mundo das startups consegue-se logo perceber se a pessoa que está a dar o feedback tem algum background para dar, porque normalmente existe muito aquela, e depois também, obviamente, que a pessoa pode estar a dar feedback, mas pode estar a dar feedback tentando denegrir ou tentando baixar o valor do teu produto para que depois possa favorecer terceiros. Também é Eventualmente. Eventualmente. E era para também te fazer uma questão em relação a vocês desde o início que têm mentores, tiveram de recorrer a mentores? Nós não temos nenhum mentor. O que temos é algumas pessoas, a maior parte são meus amigos, alguns mais próximos, outros mais afastados, que são especialistas em determinadas áreas e que ocasionalmente, por determinada dificuldade ou desafio que temos, recorremos a eles. Ou seja, desde finanças à parte de tecnologia. Por exemplo, tenho um amigo meu que tem dado uma boa ajuda em questões mais de big picture da parte tecnológica, ou seja, uma pessoa que já tem bastantes anos de experiência, desenvolve software muito parecido com o que nós também estamos a desenvolver e, portanto, de vez em quando surge uma daquelas situações em que é pela esquerda ou pela direita e falamos com ele e ele acaba por nos ajudar bastante. Portanto, não temos um acompanhamento consistente, digamos assim, é mais ad hoc à medida que vamos precisando. E pronto. Isso é interessante, porque nós já tivemos vários convidados que têm outra filosofia, que é ter um mentor para depois várias coisas. Mas é interessante esse modelo, porque assim é quando se precisar vai-se buscar. Eu gosto desta ideia que estávamos a falar, ou seja, tentar-me aconselhar com a pessoa mais expert naquele tema. Ou seja, por exemplo, finanças, que é uma área que eu conheço mais ou menos de perto, faz toda a diferença falar com alguém que é CFO e é um bom CFO e sabe o que faz e tem um bom background em finanças, ou com alguém que percebe de startups e agora também vai aconselhar na parte financeira. O tipo que é CFO numa startup vai-te dar conselhos muito mais específicos. Sim. E portanto é um bocadinho essa a nossa abordagem. Tu achas que é necessário investimento para se começar uma startup? Acho que depende da startup. Ou seja, acho que cada vez é menos necessário ter investimento. Ou seja, eu acho que a tecnologia está tão acessível e o tipo de tecnologia que existe é cada vez mais acessível que, na minha opinião, há cada vez mais startups que podem ser feitas sem investimento inicial. Ou seja, com a ascensão de no-code, com os cursos que estávamos a falar, que uma pessoa vai ao YouTube e rapidamente sabe fazer umas linhas de código e pôr uma aplicação de pé, com a própria Generative AI a fazer isso por nós. Portanto, acho que a tendência, na minha opinião, e nós vemos isso também com os movimentos de indie hackers e tudo mais a surgirem, não é preciso investimento para muitas startups. Para outras acho que sim, ou seja, não é possível construir um reator nuclear
sem investimento. Não é possível fazer uma série de startups deep tech sem investimento. E, portanto, no nosso caso, não foi necessário muito investimento, ou seja, houve algum investimento inicial e até um certo ponto da minha parte, porque pronto, eu com os outros negócios acabava por suportar este, mas não foi um investimento de milhões, de uma VC, e portanto acho que funcionou bem para nós não ter investimento. E acho que a tendência deve ser cada vez mais negócios como o nosso de serviços e sem grande ou seja, sem grande setup inicial de poderem tentar, pelo menos na fase inicial, testar o seu produto, a sua ideia sem ter investimento nenhum. E tu vieste como um investidor de startups? É uma boa questão, acho que sim, mas acho que ainda não. Ou seja, Sim. é algo que eu gostaria certamente um dia de fazer. Não necessariamente como uma VC, mas se calhar Business Angel. ou algo assim. Já às vezes acompanho algumas startups que falam comigo e trocamos algumas ideias, mas nunca investi em nada. E acho que acaba por também me beneficiar a mim, no sentido em que ver novas formas de operar, para mim que quero continuar a desenvolver os meus negócios, vai ser sempre vantajoso. Porque é curioso, é porque há vários ex-CEOs de startups que depois acabam por ser angels. Ou seja, tanto porque o angel acaba por, e eu quero saber a tua opinião sobre isso, o angel acaba por ser tanto alguém que financia o teu projeto, mas também alguém que vai trazer o know-how e o networking para o teu projeto. Exato. Ao contrário, por exemplo, diria eu, ao contrário dos VCs. Os VCs se calhar têm uma tipologia e uma mentalidade de colocar o dinheiro e não dão a sua rede de networking à sua startup que está a ser investida. Mas, por outro lado, o Angel pode ter essa abertura para trazer a rede de contactos, know-how, por aí. Exato. Acho que também depende muito do setor, ou seja, há VCs que são sector focused, por exemplo, há VCs que só fazem B2B, fintech e se calhar têm muitos contactos e até conseguem abrir portas. Depois há outras que são mais generalistas e que às vezes é mais difícil de aportarem valor porque se calhar estás num setor muito específico, eles não conhecem ninguém e é difícil de pôr em contacto ou de darem grande advice de como é que vais escalar esse tipo de empresa nesse tipo de setor. Mas pronto, eu não tenho muita experiência com VCs, nunca levantei capital e portanto até agora tem sido sempre bootstrapped. E como é que tu olhas para o bootstrap? Eu olho como pelo menos por agora, ou seja, uma forma constrangida de ser livre. Ou seja, por um lado, não tens capital, não digo infinito, mas vasto para poder fazer muita coisa. Ou seja, claro que muitas vezes nós olhamos e dizemos isto, se calhar é uma boa ideia, mas não podemos fazer esse investimento agora, não temos essa capacidade financeira, portanto, constrangidos, mas por outro lado, livres no sentido em que também muitas vezes estamos livres para tomar decisões que se calhar não eram muito VC-friendly. Ou seja, para te dar um exemplo, o que acabou por acontecer na Condru foi, nós começámos a crescer muito e chegou a maio e nós olhámos e dissemos, ok, o nosso crescimento é bom, e a experiência dos clientes em geral até está a funcionar, mas nós cá dentro estamos a arder, ou seja, estamos completamente debaixo d'água para dar essa experiência ao cliente, ou seja, isto ainda não está naquele ponto ótimo de produto, então vamos parar com a aquisição, vamos parar de vender no verão, que é a altura com menos procura, e vamos aproveitar essa altura para optimizar todo o negócio, para rever cada parte do negócio, seja, por exemplo, a parte de engenharia, seja a parte de legal, seja a parte de finance, seja a parte de marketing, e depois, em setembro, vamos reiniciar a aquisição e garantir que temos um produto muito mais escalável. Porque o que nós sentimos é, nós fomos até aos 100, mas agora não víamos como é que fazíamos dos 100 para 1000. Ou seja, não era escalável internamente para nós estarmos naquela situação com 1000 condomínios, porque
ainda nos faltava uma certa maturidade. E, portanto, isso foi uma decisão que eu acho que funcionou muito bem, ou seja, nós já sentimos muito agora a diferença em setembro, sentimos, ok, o nosso trabalho do verão valeu a pena, e eu acho que isso teria sido uma decisão que, do ponto de vista de uma VC, podia não ter sido tão bem vista. E, aliás, eu vou falando com algumas VCs, e a pergunta sempre deles era como é que eu ia crescer mais rápido. E, portanto, nunca ninguém me perguntou se eu podia crescer mais devagar e fazer o produto melhor. Não quer dizer que eles não pudessem ter razão, mas nós internamente sentimos que precisávamos mesmo de optimizar. De parar e olhar para o produto e tentar melhorar o produto. Portanto. Exato, e também para a própria operação, ou seja, muitas vezes trata-se de processos, trata-se de forma de operar, de atender um telefone, de explicar um tema ao cliente, e portanto isso tinha que ser melhorado. Melhorado, ok. E como é que se melhora isso? Ou seja, é contratação de mais equipa, otimização de... várias coisas. Eu acho que uma parte é o desenvolvimento desses processos, ou seja, ter uma forma standardizada de fazer determinadas coisas, e foi algo que nós fizemos muito durante o verão, a todos os níveis. Ou seja, para dar um exemplo menos óbvio, nós não tínhamos um bom processo de recrutamento e eu acho que tínhamos dois problemas. Não conseguíamos bons candidatos e eram poucos, ou seja, não tínhamos volume nem qualidade, e depois todo o processo era manual. E nós dissemos, bem, se nós queremos escalar isto, uma das coisas a resolver durante este verão é que nós temos de ter um processo repetível, fácil, e que nós, vamos dizer, por exemplo, chegando agora ao final do ano, se quisermos contratar 10 pessoas, rapidamente contratamos 10 pessoas e elas entram na empresa de forma seamless e sabem o que é que estão a fazer e estão up to speed rápido. E, portanto, foi desenvolver processos e dando exemplos, jornadas que nós até temos online para os nossos candidatos, e a recolha das informações todas e os e-mails é tudo automático hoje em dia. Ou seja, depois o próprio onboarding ser mais fácil. Exatamente. E, portanto, o que nós dissemos foi, nós se calhar já automatizámos muito da nossa operação no front-end, agora vamos fazer o back-office tão eficiente quanto é o front-office. E, portanto, focámos muito nisso, e eu acho que isso é uma das grandes resultados do verão. É que neste momento, por exemplo, nós não temos ninguém a HR full-time, e, no entanto, conseguimos fazer os processos quase sem perder tempo nenhum, e eu acho que com uma boa experiência para os candidatos, ou seja, a informação é passada. Se um candidato não for aprovado, vai receber um e-mail dizer que não foi aprovado. Se for, então vai preencher outro formulário, recolher os dados todos, vai assinar os documentos, etc. Nós garantimos que tudo é feito conforme. Portanto, é esse tipo de coisas que eu acho que nós precisávamos de melhorar, para também não temos que pôr tempo nisso, porque isso não é o core do nosso negócio. Portanto, agora nós arrumamos essa pasta e podemos nos focar novamente no produto que nós temos para fazer. Sim. Exatamente. E agora as últimas duas questões. A primeira, quais é que são agora os planos para o futuro da Conduro? Portanto, nós neste momento voltámos a ligar agora a aquisição há uns dias atrás, e, portanto, o nosso objetivo é começar a escalar mais, portanto, atingir provavelmente até ao final do ano 200, 300 condomínios, e depois para o ano acho que o grande objetivo é rapidamente estarmos nos 500 condomínios. Estamos agora já no Porto, portanto a operar, e depois se tudo funcionar bem, ou seja, agora demos o salto de ter uma segunda geografia, portanto garantir que essa operação funciona bem, que temos essa maturidade que estávamos a falar há bocado, e depois, se as coisas estiverem a correr bem, tentar ver o que é que faria mais sentido. Ou seja, acho que há vários tipos de abordagens para crescer. Acho que é possível lançar um segundo produto, um segundo serviço. Acho que é possível lançar mais geografias, naturalmente, dentro ou fora de Portugal. E também é possível o cross-sell. Ou seja, nós estamos numa área que acaba por ser muito abrangente. Nós estamos acaba por ser a vida em casa das pessoas, não é? E, portanto, ligado a isso, temos uma série de atividades. Desde seguros, serviços a casa, limpezas, serviços financeiros, e, portanto, nós podemos tentar ter uma estratégia de cross-sell com parceiros, e que nos permita aumentar o valor médio por cliente. Portanto, acho que há aí várias formas de crescer. Ok. E agora a última questão, qual é que é a dica que tu deixas a quem queira começar aqui no mundo do empreendedorismo e das startups? Assim, a principal dica, tendo em conta aquilo que tu já sabes. Ou seja, para mim,
eu acho que uma das coisas mais difíceis é a parte psicológica. Ou seja, a quantidade de coisas más que vão acontecendo, não é? Na vida da startup é muito alta. Ou seja, nós construímos uma coisa, o cliente não gosta, feedback negativo, construímos outra, o cliente não gosta, e portanto depois, o cliente é só uma parte, ou seja, depois temos questões de HR, temos questões, e portanto, ou de funding, porque também existem, financeiros, etc. E portanto, conseguir nestes altos e baixos todos manter a consistência, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, pelo menos para mim tem sido, ou seja, garantir que semana após semana nós estamos consistentemente a trabalhar no mesmo objetivo, da mesma forma, e eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo muita gente com dificuldade, ou seja, vejo que as pessoas muitas vezes trabalham de forma inconsistente, ou seja, por exemplo, estão muito entusiasmadas, se calhar agora vão trabalhar até às 2 da manhã, mas depois no dia seguinte vão acordar às 2 da tarde. 2 da tarde e já perderam o dia todo. Ou, por exemplo, no dia em que um cliente deu um feedback negativo, eles saem do escritório e não trabalham mais. E, portanto, eu acho que com todos estes altos e baixos, a pessoa conseguir consistentemente pôr as mesmas horas, a mesma qualidade no trabalho. Eu acho que o jogo das startups é uma maratona, não é? Fazer isto consistentemente ao longo de vários anos. E, portanto, isso depende muito desta parte psicológica. Ok. Olha, Rodrigo, obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Obrigado. Vamos deixar todos os links do Rodrigo e da Conduro na descrição para darem uma checada. Espero que tenhas gostado. Foi uma ótima conversa aqui para falar sobre condomínios e a gestão de condomínios. E obrigado mais uma vez. Obrigado, Bel.